adorando e tributando ao Senhor, declarando mesmo que Tu és fiel, Senhor, dia após dia. Isso é fabuloso, irmãos. E nos dias que a gente tem vivido tanta coisa ruim, tanta dor, tanto medo, nós podemos, com a plenos pulmões, na nossa realidade aqui, cantarmos e declararmos que o Senhor, Ele continua fiel, e Ele não é homem para que minta. Isso é fabuloso, irmãos. Então, como o André bem lembrou aqui também, chorarmos com aqueles que choram em tempos de empoderamento, de cada um querer lacrar, cada um querer demonstrar maior poder bélico de palavras, nós optamos em chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que são alegres. Glória a Deus. É por isso que eu não canso de dizer, irmãos, que eu acredito na igreja. Eu acredito na igreja, aquela igreja viva, aquela igreja que de fato manifesta o senhorio de Cristo, de fato ela obedece aquilo que as Escrituras nos orientam. Abram suas Bíblias, em Gênesis capítulo 35, vamos concluir a segunda parte desse capítulo, né? Vamos ler dos versos 16 a 29. Semana passada nós começamos a falar desse texto que fala muito sobre reconciliação, sobre não estarmos preparados para as reconciliações quando elas vêm até nós, porque ficamos com medo, ficamos apreensivos. E esse texto falou de forma muito plena acerca disso. Vamos ler Gênesis capítulo 35, dos versos 16 a 29, que diz assim: Partiram de Betel e, havendo ainda a pequena distância para chegar a Efratá, Raquel deu à luz um filho num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: Não tenha medo, pois você ainda terá esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou sua tenda além da torre de Éber. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Rubem foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Rubem, primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Aser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São esses os filhos de Jacó, que lhes nasceram de Padã Aram. Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, e Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite para proclamarmos a Tua palavra. Abre os corações e mentes nessa hora. Essa é a nossa súplica no nome de Jesus. Amém. Passamos agora, irmãos, da voz de Deus para o choro de um bebê e para as últimas palavras de sua mãe. Quando Raquel, a amada esposa de Jacó, soube que estava grávida, a notícia deve ter sido motivo de muita alegria para os dois. Havia dado a Jacó apenas um filho, chamado José, que significa acrescentar, e ao dar-lhe esse nome, havia expressado o seu desejo de ter um outro filho. E Deus respondeu às suas orações e lhe deu mais um menino. Assim, Jacó ficou com 12 filhos. Esses 12 que seriam os fundadores das 12 tribos de Israel. Isso a Record não fala.
Raquel havia dito a Jacó: dar-me filho, senão morrerei. Agora estava prestes a dar-lhe o segundo filho, mas ao fazê-lo, ela entregaria a própria vida em troca da vida da criança. Lembre-se que esse texto, esse capítulo, fala sobre reconciliação. Não devemos, irmãos, interpretar a sua morte como um juízo de Deus por causa da sua declaração precipitada e nem pelo fato de ela ter roubado os ídolos de seu pai. A vida é um mosaico de luzes e sombras, de alegrias e tristezas. E mesmo o bebê, que trouxe felicidade a Raquel e a seu marido, também lhe trouxe lágrimas. Benoni quer dizer filho da minha tristeza, ou filho da minha dificuldade. Não é um nome muito agradável para um homem levar consigo ao longo de toda a sua vida. Lembrando de que seu nascimento havia contribuído para a morte de sua mãe. Seu aniversário teria sido obscurecido por um profundo pesar. Porém, Jacó estava sempre pronto a dar novos nomes, de modo que chamou seu filho de Benjamim, que significa filho da minha destra, ou seja, um filho a ser honrado. O primeiro rei de Israel viria da tribo de Benjamim, bem como o apóstolo Paulo. Mais de 20 anos antes, Jacó erguera uma coluna de pedra em Betel para comemorar seu encontro com Deus. Então, colocou outra coluna para servir de memorial à sua esposa amada, Raquel. Ficava no caminho de Efratá, outro nome para Belém. Efratá significa frutífera e Belém quer dizer casa do pão. Engraçado. Na casa do pão não pode faltar pão. O que você quer dizer com isso, pastor Léo? Na igreja do Senhor Jesus não pode faltar pão vivo que desceu dos céus. Na casa do pão não pode faltar pão. E diz a tradição que o túmulo de Raquel fica a cerca de 1,5 quilômetro ao norte de Belém, no caminho para Jerusalém. Mas de acordo com Jeremias, se encontra perto de Ramá, que fica a cerca de 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Se não fosse pelo nascimento de Jesus em Belém, a cidade ela seria lembrada principalmente pela morte de Raquel. Pelo fato de ele ter nascido ali, temos boas novas de grande alegria, em vez de lágrimas de tristeza. Mateus, ele associou a referência de Jeremias ao túmulo de Raquel com o assassinato de milhares de crianças inocentes em Belém, em cumprimento às ordens do rei Herodes. O nascimento de Jesus trouxe alegria, Benjamim, e tristeza, Benoni. A morte de uma esposa querida é, no mínimo, uma experiência triste na vida do ser humano e não costuma trazer sentimentos de culpa. Mas o que Rubem fez foi anormal e repleto de culpa e de vergonha. Rubem era o primogênito de Jacó, o mais velho de seus filhos, e é bem provável que nessa época tivesse seus 20 e poucos anos. E o episódio com as mandrágoras em sua infância pode ou não ser uma indicação da sua natureza, né? E Bila, ela serva de Raquel, e havia dado 2 filhos a Jacó, Dan e Naftali. Talvez a morte recente de Raquel tivesse despertado em Bila o desejo de estar perto de Jacó novamente. E Rubem usou essa oportunidade para entrar em ação. Uma vez que o texto não indica que Rubem violentou a esposa do pai, supomos que ela foi cooperativa. No entanto, o pecado de Rubem envolvia muito mais do que simplesmente satisfazer um desejo lascivo. Isso porque quando um filho tomava para si uma esposa do pai dessa maneira, estava declarando que daquele momento em diante era o chefe da família.
Naquela época isso era algo muito grave. Nos dias de hoje isso acontece, as pessoas acham normais. É muito normal. As novelas falam como se isso fosse normal. E quando Abner tomou a concubina do rei Saul, Isbosete, o filho e herdeira de Saul, ele protestou, pois significava que Abner estava usurpando a coroa. E quando Davi sucedeu Saul como rei, recebeu as esposas de Saul como se fossem suas próprias mulheres. O rebelde Absalão se declarou rei ao tomar para si as concubinas de seu pai. E Adonias, ao pedir para si a mão de Abisag como esposa, estava desafiando o direito de Salomão ao trono. Ao que parece, portanto, a intenção de Rubem era assumir a liderança da família, o que tornava seu ato ainda mais vil. Assim como o filho mais moço da parábola de Jesus, Rubem não conseguiu esperar para receber a sua herança. Ele desejou ter a herança imediatamente. A princípio, Jacó não tomou nenhuma providência, mas certamente ele ficou arrasado com o que o filho havia feito. Rubem demonstrou ter algum caráter ao proteger José para que não fosse morto, mas não foi capaz de poupá-lo da escravidão. Apesar de Rubem ser o primogênito, seus irmãos não pareciam respeitar a sua liderança. Na sua velhice, Jacó expôs o pecado de Rubem e o destituiu de seu direito de primogenitura, e ele deu a José. Sem dúvida, irmãos,